Manancial de Vida. Vamos meditar na Palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo da Meditação na Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e na Meditação na Palavra nós trazemos um tema de relevância para a vida do cristão e debatemos e conversamos com você à luz da Palavra de Deus. Normalmente é um tema a respeito de ética, a respeito de comportamento humano ou algo que esteja sendo discutido nas igrejas ou na sociedade como um todo, mas sempre um tema de alguma relevância para a vida do cristão. E o tema que eu trouxe hoje para conversar com você é a respeito das dificuldades do cristão. Esse tema ele surgiu em virtude de uma pregação que eu vi há algum tempo atrás, onde o pregador dizia, e repetiu algumas vezes, que se o cristão está passando por alguma dificuldade financeira, se o cristão está na miséria, se o cristão está com dificuldade de saldar as suas contas, é porque alguma coisa de errada tem em sua vida. Alguma coisa de errada no sentido de algum pecado, algum erro. É porque ele não está seguindo as orientações de Deus. É verdade que nós sabemos que os nossos pecados e os nossos erros, eles têm consequências. Evidente. E as consequências, de alguma forma, prejudicam a nossa vida. Porém, daí a generalizar e dizer que se um cristão está passando por dificuldade financeira, é porque há pecado em sua vida, há uma diferença e um perigo muito grande. Porque, meu amigo, minha amiga, não é isto que a Bíblia Sagrada diz. Provavelmente, esta pregação, ela se baseou em Deuteronômio, no capítulo 28, onde Deus, falando ao povo de Israel, faz uma relação das bênçãos que o povo de Israel receberia caso seguisse os mandamentos do Senhor e das maldições que aconteceriam com o povo de Israel caso não seguisse os mandamentos do Senhor. Porém, analisar esse texto e trazer sem uma hermenêutica correta aos dias atuais é fazer uma interpretação legalista da Bíblia Sagrada e uma interpretação equivocada do significado do texto para o povo da época e o significado do texto para nós nos dias atuais à luz da cristologia do Novo Testamento. Eu já falei aqui em um outro vídeo que, teologicamente, o Novo Testamento está oculto no Antigo Testamento e o Antigo Testamento é revelado no Novo Testamento. Então, os dois têm uma ligação profunda. Para nós cristãos, as passagens do Antigo Testamento, elas são explicadas à luz da cristologia, à luz de Cristo, à luz do Novo Testamento. Então, tomar passagens isoladas do Antigo Testamento e aplicá-las sem a devida interpretação é fundamentalismo. Muito bem. Se analisarmos a ideia de que se o cristão
tem dificuldades, seja elas financeiras ou em outra área. O cristão que tem dificuldades, as tem porque existe pecado em sua vida. Em primeiro lugar, precisamos saber que todos nós somos pecadores. Ricos, pobres, cristãos ou não, todos nós somos pecadores. Então, de alguma forma, todos nós temos pecado em nossas vidas. Então, só esse fato já derruba este argumento. Porque se assim fosse, todos nós teríamos constantemente dificuldades em nossas vidas. E de fato, nós sabemos que passamos dificuldades e isso é normal. Isso faz parte do mundo que, conforme o evangelista João, jaz no maligno. Mas se dizemos que aquele que passa dificuldade financeira é necessariamente uma consequência de um pecado, precisamos ver algumas partes da Bíblia Sagrada que talvez estejamos esquecendo. Veja, nós encontramos no livro de Mateus, e se você tiver com a sua Bíblia aí na mão, o seu manual da vida, como eu costumo chamar, nós encontramos no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, no versículo 23, Jesus dizendo aos seus discípulos: disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Meu amigo e minha amiga, por que seria difícil o rico entrar no reino dos céus? Se não fosse por causa do pecado. Ora, mas se eu digo que eu tenho dificuldades financeiras por causa do pecado, como o rico, que não tem dificuldades financeiras, tem dificuldade de entrar no reino dos céus por causa do pecado? Nós encontramos também Jesus falando lá em Lucas. E aí você se tiver com a sua Bíblia aberta, aí perto de você, basta ir um pouquinho mais para frente, nós temos os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas, é o terceiro evangelho, e João. Então, no terceiro evangelho, você estava no primeiro evangelho, o evangelho de Mateus, no terceiro evangelho, no evangelho de Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19, eu não vou ler aqui, mas a partir do versículo, até porque é uma história muito conhecida, no capítulo 16, do versículo 19 até o versículo 31, nós encontramos Jesus contando a parábola do rico e do Lázaro. Segundo a história, havia um rico, uma pessoa rica, e à porta desse rico se encontrava sempre um mendigo, uma pessoa muito pobre, chamada Lázaro. E aí, segundo a parábola de Jesus, quando os dois morreram, o mendigo foi para o céu, que ele chama de seio de Abraão, e o rico foi sofrer o castigo eterno. E a parábola se desenrola, o rico pedindo ao Senhor que primeiro que desse água a ele, porque ele estava com muita sede naquela região, naquela situação, e depois pedindo para que mandasse alguém para avisar os seus familiares
de como era a vida após a morte, para que eles, os seus familiares, não cometessem os mesmos erros que ele, que estava naquele momento sofrendo. Então veja, a parábola é muito clara com relação à consequência da vida desregrada que o rico levou e da vida que Lázaro, apesar de mendigo, levou. Então, meu amigo e minha amiga, se na palavra, na parábola de Jesus, o mendigo foi ao céu, como eu posso justificar que a sua mendicância é culpa do seu pecado? Precisamos estar atentos a isso, porque essa teoria é uma teoria muito perigosa, de que você precisa ser rico, de que você precisa ter uma vida financeira muito boa, para que as pessoas percebam que você é uma pessoa boa, é uma pessoa correta, é uma pessoa que segue os ditames, os mandamentos, as orientações de Deus. O sociólogo Max Weber, ele, estudando a ética protestante na época da Reforma, ele enxergou nesta ética, baseado principalmente em Calvino e nos sucessores de Calvino, com Baxter, ele enxergou uma justificativa filosófica para o capitalismo industrial. Porque, segundo Max Weber, naquele período, as pessoas começaram a entender que deveria haver algum sinal nas pessoas que eram escolhidas por Deus para a salvação. E após pensarem, chegaram à conclusão de que o sinal que Deus dava em cada um dos seus escolhidos era a prosperidade, a riqueza. E isso, segundo Max Weber, foi um dos fatores para que se justificasse a exploração capitalista, que levou e ainda leva milhares de pessoas à morte. Então veja, pensar desta forma em contextos atuais, pensar desta forma é querer justificar a teologia da prosperidade. Ora, se eu tenho dificuldades financeiras e pelo fato de ter dificuldades financeiras, eu estou me expondo dizendo que sou um pecador, nada mais justo do que ir à minha igreja pedir prosperidade. E aí você desvirtua o sentido de igreja e você desvirtua o sentido da relação que devemos ter com Deus, que passa a ser uma barganha. Senhor, eu lhe dou dízimo e quero receber dinheiro, quero receber prosperidade. Veja como é perigoso fazer esse tipo de colocação. Se você tem dificuldade financeira, algo de errado você está fazendo diante de Deus. É perigoso. E pior que isso, é antibíblico. A Bíblia não diz isso. Aliás, vemos lá no livro de Lucas, no sermão da montanha de Jesus, bem-aventurados os pobres. Portanto, precisamos estar atentos para esse tipo de pregação, porque não é bíblica. Pessoas ricas
podem seguir a Deus com inteireza de coração e podem também serem pecadoras. Da mesma forma, pessoas pobres com dificuldades financeiras podem seguir a Deus com inteireza de coração e também podem ser pecadoras. Existem pecadores e verdadeiros cristãos em todas as classes sociais. Não é a classe social que indica se eu sou ou não pecador. E isso é importante ficar muito claro. Porque, meu amigo e minha amiga, esta teoria não é bíblica. Esta teoria é herética. Esta teoria é satânica. E para encerrar, eu quero ver com você um texto no Evangelho de João. Estamos em Lucas e agora eu peço que você, se você está com a sua Bíblia aberta na mão, vá até o livro, o Evangelho de João, no capítulo 9, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Meu amigo e minha amiga, poderemos, se pensarmos desta forma, de que aquele que passa dificuldade financeira é pecador, poderemos estar atribuindo ao pecado e, por consequência, atribuindo a Satanás, a Beelzebu, algo que, na verdade, é para manifestação das obras de Deus, é obra do Espírito Santo. Aliás, a esse respeito, dizer que as obras do Espírito Santo são obras de Satanás, Jesus alertou que era esse o pecado que não tinha perdão. Que o Espírito Santo do Senhor fale mais aos nossos corações e que nos dê a paz. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um vídeo da meditação na palavra. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo no botão de curtir. E se você deseja receber um aviso sempre que um novo vídeo a respeito da palavra de Deus esteja disponível aqui no nosso canal de Preceito de Fé, se inscreva no nosso canal. E você sempre será avisado toda vez que uma nova bênção do Senhor esteja disponível para você aqui no canal Preceito de Fé. Não esqueça também de deixar aqui embaixo os seus comentários e também de compartilhar esse vídeo e o nosso canal com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos e assim ajudar a semear a palavra de Deus. Fique na paz. Um forte abraço.